Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Nesse segundo bloco, a gente continua falando sobre política, só que dessa vez uma política num outro plano, né? Tenho aqui comigo o deputado federal Léo de Brito, deputado federal jovem, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. Deputado, eu tenho aqui já uma pergunta do Tiago, que mora na Morada do Sol. Obrigado, Tiago, pela sua participação. Ele pergunta: você considera que as eleições no Brasil, da maneira como são promovidas e realizadas, significam de fato uma democracia? Aqui eu creio que o Tiago já deve estar dando uma beliscada aqui nessa questão das legendas partidárias, se isso, de certa forma, não acaba sendo injusto com aquela pessoa que foi mais votada, mas não foi eleita. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, também boa tarde ao Tiago, obrigado pela pergunta. Bem, eu considero que o Brasil é uma democracia plena. Nós temos eleições de 2 em 2 anos, tem as regras que são estabelecidas. Eu, particularmente, mesmo tendo 2 deputados federais foram eleitos com menos votos do que eu. Mas eu sou defensor do fortalecimento dos partidos, dos seus programas, dos seus ideais, e sou contra as coligações proporcionais. Eu acho que nesse sentido há um prejuízo maior. Há um prejuízo maior, porque às vezes você acaba votando num parlamentar de um partido e elegendo um outro que vai defender ideias totalmente diferentes, né? Então eu acho que agora, a partir de 2020, nós votamos no Congresso Nacional por essa mudança, o fim das coligações proporcionais. Mas eu entendo que a gente tem que privilegiar os coletivos. Eu fui contra o distritão, que é aquele sistema em que os mais votados são eleitos para a eleição no parlamento. Por quê? Porque o parlamento ele representa proporcionalmente o voto do povo brasileiro, a representação do povo brasileiro no parlamento. E o parlamento ele é plural, Então, você precisa eleger os parlamentares que fazem parte de um conjunto de partidos, de um partido que foi o mais votado. Então você vai ter mais parlamentares, os que forem menos votados vão ter menos parlamentares, porque essa é a representação. A representação política ela passa por ideário, ela passa por programa, e é por isso e as diversas ideias que estão presentes na população, no eleitorado, e, portanto, eu sou a favor do voto proporcional. Léo, nesses anos de parlamento, o que você não conseguiu fazer? O que te deixou frustrado? Você certamente não foi apenas uma coisa, mas o que você destacaria? Olha, então, primeiro, a dificuldade que nós tivemos nesse período todo. Olha, o que aconteceu desde 2015. Em 2015, no dia 1º de fevereiro, eu assumi o mandato de deputado federal e assumiu a presidência da Câmara o Eduardo Cunha, presidente da Câmara. De lá para cá, eu não vi normalidade no parlamento brasileiro. Nós tivemos o ano de 2015 com as pautas bombas contra a presidenta Dilma para desestabilizar o mandato da presidenta Dilma, visando o impeachment, que veio posteriormente, em 2016. Que você classifica como um golpe, não é isso? Classifico, com certeza, porque não houve a prática do crime de responsabilidade, que está previsto na Constituição. Isso é reconhecido, inclusive, agora várias pessoas que inclusive votaram a favor do impeachment, dizem que a presidenta Dilma caiu porque não tinha maioria parlamentar ou porque não tinha governabilidade, né? E depois de 2016 nós tivemos o governo do Temer, que, no nosso entender, assumiu de maneira ilegítima, com uma pauta que não foi votada na eleição, como as privatizações, a venda do pré-sal para as petroleiras internacionais, a reforma trabalhista, que hoje está demonstrado aí que temos pessoas que estão trabalhando mais para ganhar menos, até menos do que um salário mínimo, com trabalho intermitente, Léo, e a própria reforma da Previdência. Pegando carona aqui na pergunta do Marcos, todas essas situações que você está citando aí, de certa forma, tiveram um respaldo nas urnas no ano passado. O povo, por diversos fatores, elegeu Bolsonaro, portanto, negando as ideias desse grupo político que era liderado pelo Partido dos Trabalhadores. Aí o Marcos pergunta aqui, pergunta para o deputado
se com a saída dele, ele não ter se elegido, se isso não significa que a população não aprovou o seu mandato. E se você não deveria ter tido uma postura mais crítica em relação aos escândalos feitos pelo Partido dos Trabalhadores, né? E aí está querendo relacionar aqui a falta de uma leitura crítica sobre o próprio PT, se isso não acabou trazendo prejuízos para você enquanto candidato. Olha, eu sou um parlamentar que eu tenho posição. Inclusive, sempre defendi a inocência do ex-presidente Lula, porque eu sou professor de direito, sou advogado, li o processo, li todo o processo, assim como 150 juristas brasileiros fizeram um livro falando das impropriedades da sentença que foi proferida pelo juiz Sérgio Moro. Do ponto de vista técnico, então, não há elementos ali que... Exatamente. Então eu falo isso com muita tranquilidade, com racionalidade. Agora, eu defendi as posições do Partido dos Trabalhadores, fui contra a privatização do pré-sal, fui contra a reforma trabalhista, fui contra a reforma da Previdência, que foi, ainda bem, que foi retirada de pauta, e defendo um modelo de Estado que é um modelo de Estado de inclusão, né, um modelo de Estado em que o Estado é o indutor do desenvolvimento. Como alguém que perdeu a eleição, eu tenho que respeitar o voto do eleitor. Agora, entendo que essa derrota não necessariamente é porque o mandato foi mal feito. Eu me sinto, como parlamentar, com o dever cumprido enquanto parlamentar. Fiz um mandato em que não tenho nenhum escândalo. Aliás, diga-se de passagem, nós tivemos 4 deputados federais da Frente Popular, o Cibá, o Angelinho, o César Messias e eu. Nós não tivemos nenhum escândalo, fizemos mandatos, todos os mandatos foram na média, defendemos as nossas posições políticas. Agora, uma dada conjuntura, essa conjuntura que foi uma conjuntura a favor das forças de direita, de centro-direita, e aqui no Acre também, a onda do próprio Bolsonaro e também os 20 anos que nós estamos no poder. Aliás, eu nunca vi uma eleição, já participei de 4 eleições como candidato, nunca vi uma eleição em que o eleitor tenha votado tanto com emoção, mais com emoção do que com a razão. Você acha que isso explica o fato de, você falou aí, havia 4 deputados federais pela Frente Popular e só voltou um, quer dizer, voltou não, foi reeleita a deputada Perpétua Almeida. Por que não houve essa comunicação? Você não tem um elemento que diga assim, não, esses deputados participaram de escândalo, ou eles não fizeram um mandato que foi um mandato que... Não participar de escândalo, Léo, não seria uma obrigação já? Claro, é uma obrigação, mas isso poderia gerar uma instabilidade muito grande, entendeu? Então houve uma decisão, e eu respeito a decisão do povo, de optar por candidatos que são do polo oposto político. Então, eu acho que foi mais uma decisão política do povo de votar em um outro polo político do que propriamente de reprovar os parlamentares que estão aí. Foi uma eleição pela negativa, né? Exatamente, eu considero que foi isso. Eu acho que o eleitor, talvez, eu vi que o sentimento mais forte que o eleitor teve nessa eleição foi o sentimento de raiva. Foi um sentimento de raiva, de revolta. Muita gente estava, inclusive, desiludida com a própria política. E, obviamente, que isso aconteceu. Os resultados do meu mandato, eles estão aí. Nós fizemos um trabalho intenso ao longo dos últimos 4 anos, e que foi um trabalho pelo Acre, pelo Brasil e com posições muito firmes. Nesse tom de despedida já, eu aproveito aqui a pergunta do Reginaldo Ribeiro, Léo. Ele pergunta o seguinte: qual o sentimento que fica ao ver o seu partido definhando dia após dia? Ele faz aqui um extenso histórico, aqui eu não vou ter condições de fazer isso aqui, Reginaldo, mas eu acho que o espírito da sua pergunta é esse. Os partidos de esquerda, que leitura que você faz, Léo? Que sentimento que fica? Por exemplo, os militares, posso dizer com tranquilidade, voltaram ao poder de forma democrática. Você disse que respeita o resultado das urnas. Claro. Essa sua postura é uma postura consensuada no Partido dos Trabalhadores? Eu acredito que sim. A impressão que dá é que tem alguns camaradas seus que ainda não aceitaram. Eu acredito que sim, porque o PT reconheceu, o Haddad reconheceu o resultado das urnas, a direção do PT reconheceu o resultado das urnas. É claro que a gente fica... ninguém gosta de perder a eleição, claro. Ninguém gosta de perder a eleição. Eu acho que o caminho que foi tomado não é o melhor caminho, mas é o caminho que foi decidido pelo povo brasileiro e pelo povo do estado do Acre.
a gente tem que respeitar o papel que nós vamos cumprir agora, que foi delegado ao povo, que foi exatamente de cumprirmos o nosso papel como oposição, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado, ou seja aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Acre, e nós vamos cumprir com esse papel. O sentimento, então, é um sentimento de tristeza pelo que aconteceu, mas, ao mesmo tempo, a cabeça erguida. Eu acho que aqui no Acre, esse sentimento até acabou cegando alguns resultados que são importantes do governo Tião Viana, como praticamente zerar o analfabetismo. Isso aconteceu nesse governo. Foram mais de 50 mil títulos definitivos que foram entregues nesse governo. O trabalho que foi feito, inclusive, de fortalecer o setor produtivo rural, que também foi importante. Léo, vai voltar para o movimento popular, para o movimento social? Com certeza. Vai para a universidade? Como é que vai ser? Eu sou professor da universidade, retorno já essa semana, ao final da semana, já retorno aos meus trabalhos na universidade. Vou voltar a advogar também. E, obviamente, que a militância política não deixa a militância política. Vai continuar sendo já oposição fui do agora. movimento ambientalista e vou continuar colaborando. Eu acho que é esse o papel que nós temos, de colaborar, inclusive fazendo oposição para que o governo olhe os seus erros e possa melhorar, porque esse é o papel que a população nos legou. Né? E quero agradecer às pessoas que me deram essa oportunidade de exercer o mandato de deputado federal. Estou muito feliz, mesmo não tendo sido reconduzido, mas estou muito feliz e honrado de ter aí representado o povo do meu estado do Acre, lá na Câmara dos Deputados, ao longo desses 4 anos, que foram 4 anos, e que 4 anos foram esses. Verdade. Obrigado pela sua participação. Nós voltamos depois do intervalo.